bem-vindo ao Metáfora Cursos Livres. Eu sou a Vanessa, estou aqui hoje para estudar com vocês a aula tema Juros Compostos. Nós começaremos pela parte teórica do assunto, veremos algumas definições importantes que são utilizadas nessa área de conhecimento e depois utilizaremos um pouquinho da nossa HP12C. Na verdade, a calculadora HP ela é super importante para a gente aplicar no dia a dia das empresas ou mesmo na nossa vida pessoal, tudo o que nós vemos como base teórica em matemática financeira. É claro que não podemos deixar de falar do Excel, ferramenta também muito importante, né, utilizado nas empresas para esse fim, mas, por enquanto, durante a aula de juros compostos, a nossa principal ferramenta será a calculadora financeira. Para começar, eu montei uma agendinha que nós estudaremos juntos aqui, né? Então, falaremos de algumas definições preliminares, entenderemos quais são os conceitos, onde eles aparecem na calculadora financeira, falaremos um pouquinho de juros compostos na fórmula, juros compostos na HP12C, como que isso é utilizado, e depois, portanto, né, também resolveremos alguns exercícios para fixação de todos esses conceitos. É muito importante que quando a gente começa a estudar juros compostos, a gente tenha em mente o que forma, né, essa teoria, o que está por trás dessa informação. Na verdade, o regime de capitalização, ele serve para nos auxiliar na maneira como aplicamos uma determinada taxa de juros sobre um fluxo de caixa. Então, eu posso aplicar essa taxa de juros de maneira linear, que é o que nós estudamos em juros simples, ou de maneira exponencial, que é o que nós estudamos em juros compostos. Os juros compostos são exponenciais por quê? Porque a gente fala que incidem juros sobre juros. Na verdade, a cada novo período, a minha base se renova. Eu vou acumulando aquilo que eu gerei de recursos no período anterior. Não é mais uma base fixa, não é mais uma questão linear de multiplicar um valor por um determinado período de tempo. Agora eu estou falando de uma incidência exponencial. E é justamente por isso que, inclusive no mercado, a maior parte das operações que nós utilizamos é baseada em juros compostos. Continuando, portanto, nós estudaremos, né, vários conceitos aqui, partindo de quem? Do que nós chamamos de valor presente. Na verdade, o valor presente nada mais é do que o valor do fluxo na data zero. É o valor que eu quero analisar, seja o valor de uma aplicação ou o valor de um empréstimo, certo? Aí, para complementar a análise, nós temos o chamado valor futuro, que na verdade é o montante, é a soma, é o valor que eu acumulo sobre um determinado capital, que é o meu valor presente, por um determinado período N. Então, depois que eu terminei o período que eu estou analisando, o valor que eu vou encontrar é o valor futuro. A taxa de juros, que é o fator, né, que nos permite mensurar a mudança de valor do dinheiro durante o tempo. Então, eu tenho um custo associado ao dinheiro quando o tempo vai passando e eu vou conseguir medir esse custo por uma taxa de juros, por uma taxa I de juros dada em porcentagem. E nós temos, portanto, o nosso prazo que é dado aí pelo fator, né, pela notação N. É o período de tempo que eu levo incidindo uma taxa de juros sobre um determinado capital ou um determinado valor presente, para que depois, então, no final deste período, eu consiga acumular o que nós chamamos de valor futuro ou de montante. E como que isso tudo fica na HP? Olha lá, eu selecionei para vocês a primeira linhazinha da nossa calculadora financeira. É a linha em que nós encontramos as principais funções que são utilizadas por nós. O N, que é o prazo que eu acabei de explicar, o I, que é a nossa taxa de juros em porcentagem, o PV, que é o valor presente, né? A sigla está ao contrário porque a HP ela é programada em inglês, mas significa valor presente. O PMT, que por enquanto não é tema, né, de juros compostos, na verdade ele entra lá em sistema de amortização e anuidades para ser discutido, mas ele significa parcela.
E o nosso FV, que é o valor futuro das minhas operações, é o valor final que eu acumulei depois de um determinado período N. Então essa é a nossa HP12C Gold, né? É a mais indicada aí para as operações mais básicas que a gente realiza em matemática financeira e, portanto, a principal linha de funções que serão utilizadas é essa primeira indicada na figura. E as fórmulas, portanto? Vamos lá. Na verdade, para juros compostos, eu vou explicar para vocês apenas uma fórmula. Dela, nós conseguimos deduzir todas as outras. Então, eu começo com FV, que é o valor futuro, e eu apresento para vocês o PV, que é o valor presente, é o nosso capital, multiplicado por 1 mais uma determinada taxa I, que é uma taxa de juros, elevado a N. Por que que é potência, Vanessa? É potência porque o regime de juros compostos é um regime exponencial de juros. Agora, eu estou incidindo juros sobre juros. A cada novo período eu tenho uma nova base de incidência da minha taxa I. E é por isso que eu preciso considerar, então, o fator exponencial desse regime de capitalização e não mais a linearidade que é proposta em juros simples, tá certo? Claro que essa formulação ela também é feita diretamente na HP pelas funções que eu acabei de apresentar, mas é muito importante que vocês saibam o conceito em termos de fórmula também, entendam o conceito. Não se limitem a decorar absolutamente nada. Se vocês entenderem, quando eu mudo a operação, quando eu mudo o exercício, fica muito mais fácil de resolver. Eu preciso ir além, né, de simplesmente decorar alguma coisa dentro desse universo, especialmente aqui da matemática financeira. Se eu pegar apenas essa partezinha que fica depois do PV, que eu estou multiplicando por PV, que na verdade é o fator que me permite incidir essa taxa de juros compostos sobre um capital, né, eu fico com o que nós chamamos de fator de capitalização. Muitos autores de matemática financeira gostam de discutir a fundo esse fator. Inclusive, conseguem resolver problemas bem complexos por meio dele. E nós também temos aí na prática, né, o que nós chamamos de tabela financeira de fator de capitalização. Na verdade, por meio dessa tabela, muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos sem que eu tivesse que aplicar a fórmula e fazer o cálculo, ou ainda sem que eu tenha que usar HP ou Excel. Eu consigo procurar na minha tabela, vejam, nessa coluna o meu prazo N, ok? E nessa linha a minha taxa I. Então eu vou de um lado encontrar o prazo, né, do outro a taxa e, portanto, chegar no que nós chamamos de fator de capitalização. Vejam o seguinte, na verdade, vamos supor que eu tenho um prazo de 5, então eu quero partir aqui para o 5, e uma taxa de 4, olha lá, então eu estou aqui no fator 1,217, 1,217. Para que serve esse fator então? Na verdade, eu pegaria o fator que eu encontrei na tabela e multiplicaria pelo PV. Eu multiplicaria pelo valor presente dessa operação. Dessa maneira, eu já chegaria ao valor futuro. Eu não precisaria resolver a potência. A tabela já vem pronta para isso, né? Mas é claro, em termos de aplicação prática no mercado, isso é muito limitado. Primeiro, percebam que eu não tenho prazos fracionados, eu só tenho prazos inteiros. Percebam também que eu não tenho taxas que não sejam, que tenham mais casas decimais, por exemplo, 1,5%. Né? Então, isso limita a nossa utilização, porque na prática nós encontramos taxas em decimal, prazos fracionados e, portanto, não temos como utilizar essa ferramenta. Né? Mas, dependendo da complexidade da operação, pode ser sim muito útil e eu gostaria, portanto, que vocês tivessem conhecimento da tabela financeira do fator de capitalização. Dito tudo isso, podemos partir para a resolução das nossas atividades. A atividade 1,
vamos calcular, portanto, os juros que são produzidos por um capital, tá? Aqui um capital de 10 mil, aplicado a uma taxa, vejam, indicando que o regime de capitalização é juros compostos, de 2,5% ao ano, por um prazo de 10 anos. Antes da resolução, cabe destacar para vocês a importância de mantermos sempre a unidade de tempo utilizada na operação. Nunca, e para essa regra não existe exceção, eu poderei usar uma unidade de tempo, por exemplo, mês, e uma taxa de juros ano. Ou usar o prazo em dias, o N em dias, e uma taxa em mês. Certo? Seja qual for a combinação, estará errado. Eu preciso manter a unidade de tempo. Percebam que nesse caso o exercício já trouxe uma taxa anual para um prazo em ano. Então está ok, eu posso resolver. Se eu estiver em um exercício ou em uma operação que isso não aconteça, o primeiro passo vai ser transformar, para que depois a gente consiga, na sequência, resolver o que está sendo proposto. Bom, então eu parti de um capital de 10 mil, que eu sei que vai crescer, que vai se modificar a uma taxa de 2,5% ao ano por um prazo de 10 anos. Primeiro, eu vou fazer pela fórmula. Então, olha lá a fórmula que nós já apresentamos lá atrás. FV é igual ao valor presente, que é o valor do fluxo hoje, vezes 1 mais uma taxa de juros, que aqui tem que ser em decimal, porque toda vez que eu uso uma taxa de juros em uma fórmula, obrigatoriamente tem que ser em decimal, elevado a n, porque é exponencial. O que eu fiz? O meu PV é 10 mil, porque é o valor do capital, é o valor presente do fluxo de caixa, é o valor que eu tenho hoje. Tá? 1 mais a taxa de 0,025 elevado ao prazo de 10 anos. Elevo a n. Fazendo essa continha, eu afirmo para vocês que o valor futuro deste fluxo de caixa é 12.800,85. É exatamente o que eu vou obter aplicando esses 10 mil por 10 anos a uma taxa de 2,5 ao ano. Vanessa, e como fica esse mesmo exercício na HP? Vejam, a HP, ela é muito importante, né? É muito importante que na HP a gente inicie qualquer operação limpando os registros que estão na memória ou a última conta realizada. Não se esqueçam que o Metáfora Cursos Livres tem também um curso só de HP12C. Ele tem um curso voltado para essa utilização. E se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar, certo? Mas é importante que a gente já destaque que não se deve começar nenhuma operação sem limpar a memória. Portanto, condicionem-se a apertar FFIM, FREG. Eu limpei a última conta e limpei o registro de todas as memórias que foram utilizadas em operações anteriores. Na sequência, eu vou digitar, então, as informações que eu tenho. Percebam, tudo que é intermediário e que vem antes da resposta que eu quero, pode ser digitado em qualquer ordem. Nesse exercício, eu comecei digitando N. Então, eu tenho 10 períodos, portanto, eu aperto 10, né, lá nos números, e aperto a teclinha N. Eu tenho 2,5 e minha taxa é de 2,5. Eu tenho 10 mil CHSPV, é o meu valor presente. E por que CHS, Vanessa? Porque eu estou aplicando, tá? Toda vez que eu estou aplicando um recurso, ele está saindo do meu fluxo de caixa. Portanto, eu coloco o sinal negativo nesse fluxo. Ele se torna um fluxo negativo. E por último, eu aperto o FV, que é o valor futuro. Essa anotaçãozinha aqui é o que representa o visor da HP. Tem que aparecer, portanto, os mesmos 12.800,85. Se eu quisesse saber só o valor dos juros, bastaria subtrair os 10 mil do começo da aplicação e chegar, portanto, nos 2.800,85. Mais uma atividade para resolvermos juntos. Vejam,
Determinar a taxa mensal, isso aqui é importante, sempre cuidado com a questão da unidade de tempo. Composta de juros de uma aplicação de 20 mil, que produz um montante, ou seja, que produz um valor futuro de 43.894,63 ao final de um trimestre. Pela fórmula, eu já isolei o I. É exatamente a mesma fórmula que eu apresentei para vocês. Mas se eu fizer a formulinha I igual ao valor futuro dividido pelo valor presente, elevado a 1 sobre N, que é o nosso prazo, menos 1, eu vou conseguir chegar direto no valor do I. Se eu substituir da maneira que estava no slide da fórmula anterior, vai dar certo do mesmo jeito. É que aqui eu já pus a fórmula direto para vocês entenderem como é a composição. É só uma variação da fórmula principal. Então, em cima eu coloquei o FV, que é de 43.894,63. E embaixo eu coloquei o PV, que é de 20 mil. E eu elevei a 1/3. Por quê? Porque eu quero saber um mês dentro do trimestre. Eu sei que ele demora 3 meses para acumular esse valor, mas eu quero saber quanto que isso representa dentro de um único mês. Portanto, eu tenho que elevar a 1/3. Fazendo as nossas continhas, eu posso afirmar para vocês, portanto, que a nossa taxa mensal é de 29,96%. Colocando isso na nossa HP, não se esqueçam de primeiro limpar a nossa memória, apertando o F-FIN, F-REG. Eu coloquei 3N porque eu sei que eu acumulei tudo isso em um trimestre, e um trimestre são 3 meses. Coloquei o meu FV de 43.894,63 e coloquei o meu PV, que de novo, percebam, é negativo. Eu digitei o CHS por ser um valor que eu apliquei e que, portanto, saiu do meu fluxo de caixa. E apertei por último a teclinha aí para chegar na mesma taxa de 29,96% ao mês, que é a unidade de tempo que eu queria encontrar. E para finalizar esse nosso momento, vou resolver mais uma atividade com vocês. Seria a nossa atividade 3. Se uma pessoa deseja obter 50 mil, percebam o seguinte, eu estou falando de futuro, eu estou falando que eu desejo obter 50 mil, então é o que eu quero acumular, não é o que eu já tenho, tá? Dentro de um ano, vejam, um ano é o prazo que eu tenho para acumular esse valor. Quanto deverá depositar hoje? Então, o que eu quero encontrar aqui, pessoal, é o valor do PV, é o valor do fluxo atual. E uma alternativa de poupança que rende 1,5% de juros ao mês. Eu coloquei para vocês a mesma formulinha do FV. Nós temos, portanto, que o FV é 50 mil, porque é o que eu quero acumular. 1 mais a minha taxa em decimal, que é 1,5, portanto 0,015, elevado a 12, porque são 12 meses. Eu não poderia colocar 1, porque eu estaria utilizando um ano, e a unidade de tempo da taxa não estaria adequada, portanto. Resolvendo o exercício, nós temos que o valor a ser aplicado hoje para o acúmulo de 50 mil é 41.819,37. Colocando essas informações na nossa HP12C, o primeiro passo, como nós já vimos, é o passo em que eu limpo as memórias, tá? Então, portanto, F-FIN, F-REG. Comecei aqui digitando o prazo, 12N, porque é um ano, eu quero acumular em taxa mensal, portanto, 12 meses. 50 mil FV, que é o valor futuro, o valor que eu quero acumular. 1,5I, que é a taxa de juros que eu tenho para essa operação. E aperto o PV, que é o valor presente, é o valor na data 0, na data de hoje. Obtendo o mesmo valor de 41.819,37. Notem que aqui ele está negativo, justamente porque é o valor que eu vou depositar. O 50 ficou positivo no FV, porque é o valor
que eu vou resgatar dessa aplicação. Então, toda vez que eu trabalhar com sinais dentro das operações, eu devo considerar esses conceitos de aplicação e de resgate de recursos. Na sequência, eu deixo para vocês as nossas referências bibliográficas. Agradeço muito pela companhia de todos. Até a próxima.